Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre Paul Preciado. Eu quero contar a história do dia em que ele esteve diante de 3.500 psicanalistas para discutir a questão de gênero. É uma história bastante interessante que está narrada num livro que ainda não foi traduzido para o português, mas nós temos uma versão já em espanhol, e é a partir dessa versão que eu vou então discutir um pouquinho o ponto de vista do Paul Preciado. Então vamos lá, vamos começar a contar essa história, começando identificando, dizendo quem é o Paul Preciado, né? Um filósofo espanhol, nascido em 1970, especialista no debate sobre gênero, e é muito original e um exímio escritor, né? O texto dele é lindo, é maravilhoso, envolvente e mexe com as entranhas da gente. Eu destacaria que uma característica bastante importante do Paul Preciado é que ele alterna uma escrita acadêmica com um registro pessoal. Ele domina muito bem a escrita acadêmica, conhece bem filósofos como, por exemplo, Gilles Deleuze e Michel Foucault, mas vai muito além deles, né? E ele trabalha alternando, né? Os textos dele fazem uma alternância entre a citação, o debate, a análise de textos filosóficos e o seu próprio testemunho pessoal, vamos assim dizer, né? A narrativa da sua própria experiência sobre o assunto acerca do qual ele está falando, né? Então vou começar o seguinte: o Paul Preciado foi convidado em 2019 para falar diante do Colégio de Psicanalistas da Causa Freudiana de Paris, né? Ele foi convidado para falar diante de uma plateia de 3.500 psicanalistas sobre a questão de gênero. A gente sabe que Paul Preciado foi Beatriz Preciado, que fez uma transição de gênero, né? E que passou então a se auto-identificar como Paul Preciado, mas que atualmente se identifica como não binário, né? Então, inicialmente era uma mulher, depois transitou para um homem trans, né? Assumiu um nome masculino, continua utilizando o nome masculino, mas no momento se identifica como uma pessoa não binária. Um pouco para vocês entenderem a fala do Paul Preciado nesse contexto. Provavelmente ele continua utilizando o nome masculino porque tem uma identidade física masculina e viaja muito, e ele narra que tem inúmeras dificuldades para entrar nos países quando as pessoas pegam o documento dele e checam o nome, né? Então, enquanto ele estava fazendo a transição de gênero, aparecia ainda Beatriz no seu passaporte, mas ele assumia uma visualidade, vamos dizer assim, masculina, e isso levava as pessoas a duvidarem, né, da integridade, achando que ele talvez estivesse usando o passaporte de uma outra pessoa. Como ele assume uma identidade visual masculina, por uma série de razões, né, ainda assim, então ele continua utilizando o nome masculino, mas ele cita nesse texto que ele está identificado como pessoa não binária. A gente vai falar um pouco sobre isso um pouco mais para frente, tá? Então, citando agora Paul Preciado, em 17 de novembro de 2019 fui convidado para falar diante de 3.500 psicanalistas reunidos para a Conferência dos Estudos Internacionais da Escola da Causa Freudiana de Paris. Esse é o contexto, a origem desse texto. É um livro de 80 páginas, né? É um texto grande que resume a palestra que ele foi proferir lá, né? E ele teve problema porque o discurso dele produziu um impacto tão grande que pediram para ele terminar logo, e ele conta na própria introdução desse texto que não teve oportunidade de falar um terço do que ele havia programado. Então começou a circular na internet o vídeo sobre essa fala, versões
alternativas do que ele teria dito, então ele resolveu publicar o texto, inclusive na íntegra, né? Incluindo aquilo que ele não teve oportunidade de falar. E o título do texto é Eu Sou o Monstro que Fala com Vocês. Né? Claro que ele não se vê como monstro, e claro que não se deve ver ninguém que tenha uma identidade de gênero, né, diferente da nossa, como monstro. Existe aqui, claro, uma grande ironia nessa fala. Né? Então, só para vocês terem ideia, né, num trecho do discurso ele diz assim: eu sou um monstro que fala com vocês, um monstro que vocês mesmos construíram com seus discursos e suas práticas clínicas. Né? Isso aqui é uma clara alusão a Foucault. Né? Por exemplo, Foucault, quando fala da loucura, ele diz: a loucura não existe, a loucura é construída a partir de práticas e de discursos. Né? E ele diz: a monstruosidade, ela não existe, a monstruosidade é construída a partir de conceitos, né, de discursos, de práticas clínicas. Né? E então, com base no modo como o Paul Preciado se coloca diante da sua assistência, vamos assim dizer, de especialistas, né, dá para a gente entender por que as pessoas se manifestaram com risos, de ironia, ficaram desconfortáveis, e por que pediram para que ele interrompesse o seu discurso antes que ele terminasse. De qualquer forma, um discurso bonito, um discurso muito bem articulado, muito bem feito, inteligentíssimo, cheio de ironia, cheio de criatividade e, sobretudo, um discurso de uma pessoa muito corajosa. Né? Bom, vamos lá, vamos continuar então. Né? Eu destacaria, né, são tantas coisas que tem nesse discurso, eu recomendo que você leia. Né? Eu comprei uma versão digital em espanhol, eu imagino que isso vai ser traduzido logo. De qualquer forma, eu só posso aleatoriamente retirar algumas coisas, né? Pensar, vamos assim dizer, alguns trechos para a gente poder conversar aqui. E ele diz: eu, como corpo trans, né? Lembrando então, Beatriz transitou para Paul, uma identidade feminina, né? Uma identidade corpórea, física, feminina, transitou para uma identidade masculina, né? Transitou por um aspecto físico masculino através da ingestão de testosterona. E ele diz: como corpo de gênero não binário. Então veja, ele já está brincando com as categorias, né? Da feminilidade para a masculinidade, da masculinidade para a não binariedade, né? Ao qual nem a medicina, nem o direito, nem a psicanálise reconhecem o direito de falar, nem a possibilidade de produzir discurso ou uma forma de conhecimento sobre si. Eu mesmo aprendi como o macaco Pedro o Vermelho a língua do patriarcado colonial. Aprendi a falar sua linguagem, a linguagem de Freud e de Lacan, e estou aqui para me dirigir a vocês. Né? Então tem muita informação aqui nesse trecho. Né? Primeiro, ele está mencionando que normalmente pessoas trans ou pessoas não binárias, elas têm o direito de falar. Na verdade elas têm, mas o direito de falar delas não é reconhecido por muita gente. Né? E é o que ele está falando aqui. Ele está dizendo: olha, para discutir a questão de gênero, nós não precisamos de especialistas, nós precisamos que as pessoas envolvidas nessa questão se manifestem e digam e falem sobre si. Só que para que elas possam falar sobre si, é necessário que se respeite o que elas digam, e normalmente não se respeita. E daí Paul Preciado dizer: ó, eu aprendi a falar a linguagem de vocês, eu aprendi a linguagem técnica, não porque eu gosto da linguagem técnica, não porque eu acho ela importante, mas para poder me colocar no mundo, para poder, inclusive, estar aqui hoje confrontando o que vocês dizem sobre pessoas trans, sobre pessoas não binárias. Né? E de fato, o que o Paul Preciado está contestando aqui é que, tanto no caso da medicina como no caso da psicanálise, embora, claro, todo o campo de conhecimento esteja sujeito a divergências, eu diria assim que, majoritariamente, uma pessoa, por exemplo, trans, para que possa fazer a transição, né, de gênero, essa pessoa precisa se declarar disfórica, ela precisa reconhecer que ela tem uma patologia, e isso precisa ser endossado por um médico,
né, por um profissional da área de saúde para que isso possa ser feito, né? E é claro, uma pessoa trans não é uma pessoa doente, uma pessoa binária não é uma pessoa doente, e como pessoa que sabe que não é doente, não quer se declarar doente, é óbvio, mas ao mesmo tempo precisa dessa declaração para poder fazer a transição de gênero, para poder, por exemplo, trocar o seu nome no passaporte, nos documentos, né? Então é uma situação muito delicada que se coloca para essas pessoas. Então o Paul Preciado diz, olha, infelizmente eu sou obrigado a fazer algumas concessões, né? Mesmo não concordando, né? Agora, claro, ele não perde a oportunidade então de chegar diante dessas pessoas que vão trabalhar com diagnóstico, que vão enquadrá-lo numa patologia, de poder então cobrar isso dessas pessoas, né? E dizer, ó, e aí, quando é que nós vamos parar com essa patologização das identidades de gênero ou das não identidades de gênero, né? E diz ele ainda em outro trecho, percorri o labirinto das instituições que em nossa sociedade administram a verdade de gênero e sexualidade. E em seus meandros consumiu muitos instrutores. Andei por muitas universidades, aprendi a linguagem dos filósofos, dos psicanalistas, dos sociólogos, dos médicos, historiadores, arquitetos e biólogos. Eu fico pensando que nós temos aqui uma pessoa brilhante, brilhante em todos os sentidos, né? Brilhante na coragem, brilhante na inteligência, brilhante na sua capacidade de falar, né? Mas e aquelas pessoas trans e não binárias, que são igualmente brilhantes, mas não aprenderam, não quiseram aprender? Não é que não aprenderam por falta de capacidade, não aprenderam porque não quiseram aprender uma linguagem técnica, né? A dificuldade que elas encontram para poder se expressar, para poder confrontar esses discursos que procuram enquadrá-las como pessoas que têm algum tipo de patologia, né? Que não corresponde, no meu modo de ver e no modo de ver de Paul Preciado, à realidade dos fatos, né? São pessoas diferentes da maioria, né? Diria até que são pessoas com uma percepção bastante importante do quanto a nossa sexualidade, o nosso gênero, né, estão normatizados, e pessoas que tiveram a coragem de romper com essa normatização, né? Então são pessoas que precisam falar, precisam se pronunciar e nos ajudar a fazer a crítica desse excesso de normatização. Eu diria que essas pessoas se encontram numa situação bastante privilegiada para nos ajudar a fazer a crítica dessa normatização, né? Bom, vamos lá, mais alguma coisa, né? Ele diz assim ainda: falo a vocês hoje da jaula escolhida e redesenhada do homem trans, ou, para ser mais exato, o corpo vivo de gênero não binário. Uma jaula política que é, em todo caso, melhor que a dos homens e a das mulheres, porque pelo menos reconhece o seu estatuto de jaula, né? Interessante isso. Eu separei esse trecho, me chama muita atenção, porque ele vê toda e qualquer identidade de gênero como uma jaula, quer dizer, ela aprisiona, ela limita essa pessoa, né? A masculinidade limita, a feminilidade limita, mas ele diz, também o rótulo ou a identidade trans também limita, né? Também limita. A não binariedade também limita, mas ele diz, há uma vantagem nas identidades alternativas. Primeiro, a consciência de que você está dentro de uma identidade. Segundo, o fato de você ter escolhido isso, né? Quer dizer, se não dá para ficar totalmente fora de uma jaula, no sentido de que há uma prisão, né? Pelo menos a gente escolhe a prisão na qual a gente quer ficar dentro, né? Ou precisa ficar, ou é coagido a ficar de qualquer forma, né? Então, nós temos aqui uma questão bastante complexa, bastante tensa, né? E diz ainda ele, em outro trecho, fazer uma transição de gênero é estabelecer uma comunicação transversal com o hormônio, até apagar, ou melhor ainda, eclipsar o que vocês chamam fenótipo feminino e permitir que outra genealogia desperte. Esse despertar é uma revolução, é um elevador molecular,
um assalto ao poder do eu heteropatriarcal, da identidade e do nome próprio. É um processo de descolonização. É fantástico, né? A capacidade de articulação de conceitos, de ideias, né? O uso da linguagem e da nomenclatura de gênero e ao mesmo tempo a subversão de toda essa nomenclatura para fazer a própria crítica do modo como as pessoas tratam a questão, é uma coisa simplesmente genial e diria pioneira, né? Então ele está dizendo, olha, quando eu faço uma transição de gênero, eu estou fazendo uma transição de gênero para subverter todos esses códigos que vocês colocam aí, né? Para mostrar que esses códigos são construções, e se eles são construções, eles podem literalmente ser desconstruídos, né? E no caso dele, bastou utilizar durante algum tempo um hormônio, né, para que isso pudesse ser processado em si, né? E ele diz, isso é um assalto ao poder do eu, né, uma crítica à filosofia do eu, e depois ele caracteriza esse eu heteropatriarcal, né? Ou seja, ele está dizendo, olha, nós vivemos numa sociedade da hegemonia hétero e uma sociedade da hegemonia da masculinidade, né? E experiências como aquela que foi feita por ele subvertem essas identidades, né? Mas mais que isso, subverte todo o debate sobre identidade e subverte o debate sobre o que é um nome próprio, né? Porque o nome próprio também é uma forma de identidade, né? Já narrei aqui toda a dificuldade que ele enfrenta quando já tinha aspecto de masculinidade, mas tinha um passaporte com um nome feminino. O problema que isso resultava, né? No livro de crônicas que ele publicou, ele fala de inúmeras situações em que ele está na alfândega entrando num país e as pessoas ficam olhando e dizem, olha, não é você aqui, né? Então, esse é um problema que o nome cria, que a identidade de gênero cria e por aí vai, né? Bom, há muito mais nesse texto, esse texto é rico, né? Eu trouxe só algumas questões para a gente poder aqui discutir, debater. Esse é um texto interessantíssimo, espero que vocês leiam o texto na sua totalidade e tenham a experiência, né, de entrar um pouco nesse debate. Eu acho que ainda nós estamos caminhando muito lentamente nesse debate, a gente está discutindo questões muito primárias, né? E a gente vê alguém aqui que já avançou muito nesse debate, já avançou muito na própria autopercepção, né? E eu acho que é alguém que tem muito para dizer, muito para contribuir nesse debate contemporâneo, com a vantagem de que consegue falar com bastante clareza as coisas, né? Consegue se comunicar bem, sem linguagem técnica, sem pedância, sem arrogância, né? E isso para mim é importante porque a gente pode ler, pode compreender e pode também aprender bastante, né? Sou muito grato à vida de Paul Preciado e a tudo que tenho aprendido com seus escritos. Espero que a gente então se encontre numa outra oportunidade, num outro vídeo. Um abraço e até lá!